Boa noite. Oh, coisa boa ver todos vocês chegando perto para mais uma live da nossa amada Quinta de Luz. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Olá, Niédia, tudo bem? Hoje Júlia vai me ajudar. Se tiver perguntas de vocês, é ela que vai me mandar pelo WhatsApp. Boa noite, Nazário. O Antônio hoje está fazendo uma live. Calhou, né? Ele está fazendo uma live e eu hoje na Quinta de Luz também. E aí quem vai me ajudar hoje é a Júlia. Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando. 21 pessoas. Nossa, quase que não sai. Incrível, gente. Incrível quando chega pertinho assim, vai dando aquele friozinho na barriga. Tão interessante, né? O ser humano é movido por tantos sentir, né? Por tantos sentimentos, né? Eu que sou aquela que falo muito, não tenho problema de falar em público, mas chega perto, vai dando aquele friozinho na barriga, tão interessante. Sejam todos bem-vindos, boa noite, queridos amigos, que a paz de Jesus possa realmente nos envolver nesta noite. E que nos permita, né, entender que cada um de nós compõe a sua própria história, né? Cada ser, ele vai carregando dentro de si o dom de ser capaz, de ser feliz, compartilhando, aprendendo, vivenciando. Hoje eu não vou falar do Evangelho. Eu vou deixar para a próxima live. Eu aceitei um desafio, um grato desafio. Eu digo que é grato porque João Luiz em uma outra live falou, me deu um desafio para eu falar sobre apego. E eu aceitei com muito, porque falar de sentimentos, falar de sentir, eu gosto muito. Acho que a gente aproxima, né, a uma realidade. Porque viver apenas do espírito, né, desta realidade, se a gente não consegue compreender as realidades que a gente vivencia, não é verdade? Então eu agradeço, né, por este desafio dado por João Luiz. Agradeço por abrirem as portas dos vossos lares, né, quem está assistindo em casa ou em qualquer outro local, abrindo as mídias de vocês para nos escutar, e assim todos nós, né, da amada Quinta de Luz, possamos cumprir a nossa missão de levar a palavra de Deus através do entendimento da doutrina espírita, e isso é muito gratificante. Vamos transcorrer hoje em algumas reflexões que sejam úteis, né, para nós, que já entendemos que a espiritualidade é a realidade maior da vida humana. Podemos considerar que quem chegou a esse ponto já está no caminho avançado de uma evolução, né? Então, graças a Deus. Então, oremos, pedimos aos nossos amigos espirituais que nos acompanham nessa trajetória, que nos auxilia sempre, ao nosso amado amigo Jesus, a nossa grande mãe Maria, ao nosso Pai maior Deus, que nos conduza para um bom esclarecimento, uma boa trajetória,
nesta live na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos entrando, muita gente entrando, que bom. Gente, hoje a gente vai falar sobre apego, né? Vamos falar sobre o apego. E para eu falar sobre apego, eu tenho que entrar um pouquinho aí, vocês me permitam, a gente entrar um pouquinho nessa parte psicológica, né? O que é a psicologia do apego, né? E antes de me aprofundar na temática, é importante compreender o conceito de apego, né? Psicologicamente, esse apego é entendido como a procura por aprovação e atenção ao parceiro em um relacionamento, ou seja, ele é amoroso, ou seja, os parceiros, né, de vida que a gente vai transcorrendo perante a vida, na profissão, na família, nos amigos, enfim. Então, isso pode ser comparado com a procura de segurança, de afeto, da própria relação. E aí a gente vai um pouquinho mais para trás. Todos nós fomos crianças um dia, não é verdade? E quando a gente tem essa relação com os nossos pais, principalmente com a mãe, no período em que o outro é o mundo, né? Que não existe nada além do que o outro que cuida de mim. Este outro é os nossos pais, é a nossa mãe. Então, quando a gente é cuidado materno. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho, porque acabaram de me ligar e me atrapalhou um pouquinho aqui. Então, assim, nessa relação de mãe e bebê, o bebê vai receber todo este afeto, todas as suas necessidades vão ser atendidas, ou seja, não existe a sensação de falta, concordam comigo? Então, se a gente for analisar em um eixo o apego da parte psicológica, a gente vai vendo que a gente já tem este apego quando a gente é criança, quando a gente ainda é bebê. Então, dessa forma, alguma semelhança, tá? Ocorre na vida adulta. Sendo assim, o indivíduo passa a prestar atenção mais ao parceiro com o intuito de recuperar o afeto incondicional que tinha na relação de mãe e quando a gente era bebê. Segundo uma visão mais psicanalista, tá? Eu tô trazendo uma visão mais psicanalística, né? Então é interessante que a gente entenda que o apego, ele já nasce, a gente pode até dizer assim, a partir do momento que a gente tem esse contato com os nossos genitores, né? Especialmente com a nossa mãe. O comportamento de apego influencia diretamente nos relacionamentos da vida adulta. E nesse sentido, ele pode levar o indivíduo a desenvolver relacionamentos sadios ou disfuncionais de acordo com a forma que aprendeu na infância. Estou entendendo qual é aí a conexão. Estou trazendo essa conexão porque eu acho que é de suma importância a gente entender bem de onde vêm essas características do ser humano. Eu sempre digo assim, ó, não existe sentimento ruim, existe sentimento mal conduzido. Existem processos de sentimentos que a gente conduz mal, porque a gente vai aprendendo de uma forma e muitas vezes esse pai e essa mãe, né, nos conduzem numa super proteção e que quando a gente não tem, a gente começa a cair e a nos dar conta, né, que estamos apegados a outro ou a alguém ou a coisas de uma forma completamente desordenada. Por isso que é tão importante o ser humano ele ter a consciência de si mesmo. Então, por favor, vão fazer as terapêuticas que surgem, porque o ser humano se conhecer, já disse Jesus, né? Conhecer-te a ti mesmo.
Então, quando ele fala isso, ele não está falando nada mais do que o ser humano ele começar a entender, né, os processos internos para que comece a utilizar os sentimentos de uma forma positiva. Então, assim, pode parecer até uma utopia falar em desapego, né, em uma época em que uma das frases mais pronunciadas é: e o que eu ganho com isso? E essa troca de interesses impera nos relacionamentos sociais, profissionais e resultando numa sociedade calculista, egoísta e inescrupulosa. Então pensa bem, isso é um momento realmente de a gente poder um pouco refletir sobre esses processos do que a gente vai começando a entender, né? Quando a gente vai percorrendo aí a nossa trajetória de vida, né? Espíritos que estão encarnados nesta matéria. E as consequências destas atitudes, né? Dessas atitudes inescrupulosas que a gente utiliza, porque a gente não é... A palavra inescrupulosa a gente só não utiliza de uma forma quando há algo muito sério, não. Somos inescrupulosos às vezes com alguns sentimentos com relação aos outros, de uma forma às vezes até muito sutil. Utilizamos o nosso poder de persuasão ou até mesmo de manipulação de uma forma muito errônea. Então as consequências dessas atitudes são as desigualdades sociais, a corrupção como regra comum e o individualismo que vai predominando cada ser humano. Então vamos prestar atenção a isso. Então, obviamente que eu trago aí a parte mais psicológica, porque é impossível não entrar, né, na parte psicanalítica, psicológica, para poder a gente entender um pouquinho do apego. E aí eu vou trazer uma questão, que eu vou ler aqui, tá? Um pedacinho. No Livro dos Espíritos, na questão 895, vamos encontrar a informação que o sinal mais característico de imperfeição é o interesse pessoal, sendo sinal notório de inferioridade o apego às coisas materiais. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 895. Vai lá estudar, tá? Quando o nosso ego domina nossas ações, temos atitudes egoísticas. Veja, eu estou falando de um ego que domina. Eu não estou dizendo para que vocês não tenham ego, tá? Kardec, quando pergunta lá aos amigos espirituais, ele não pergunta o que faz essas imperfeições, né? E ele fala do apego. Este apego que se torna desassociado, porque... Por Deus, vamos lá, eu tenho minha família, eu sou apegada à minha família, mas eu não o sufoco. Eu sou apegada ao meu marido, mas eu tento não sufocar. Oh, meu Deus. Eu tento não sufocá-lo. Eu sou apegada ao meu trabalho, eu tento não me sufocar dentro do trabalho. Vocês estão entendendo qual é o processo que a gente tem que entender sobre o apego? Porque senão vamos pegar o ego e deixar com que ele domine. E essa ação, essas atitudes que se tornam egoísta. E aí de somente satisfazer nossos desejos, vontades, sem medir as consequências por essas escolhas. Então a gente tem que prestar bastante atenção a isso. E sábio, gente, é aquele que renuncia pela força da verdade a si mesmo, liberando-se assim, ó, do egoísmo. Não vai liberar-se do ego, porque o ego é importante, o ego nos dá o aspirar necessário para a gente conduzir a nossa vida de uma forma
plena, essa plenitude a partir do momento que a gente se conhece. O caminho seguro para a felicidade, que muita gente pergunta, né? Ela começa a se tornar plena quando a gente começa a lidar bem com esta parte de ego. Os espíritos superiores, né? E eu vou trazer isso para você, porque, né, a gente trabalha na nossa amada Quinta de Luz, estamos com muita saudade de fazer esses trabalhos, né? Todos nós, né? Trabalhadores, pacientes, a gente está com muita saudade, né? Eita, já tá chegando pergunta, já tô vendo pergunta aqui. Hoje eu tô com um computador, tô tão chique. Ah, olha que pergunta interessante, mas daqui a pouco eu respondo, tá? Daqui a pouco eu respondo. Deixa eu falar isso aqui para não perder um pouco o raciocínio. Obrigada, Júlia. Júlia é maravilhosa, né? Eficiente e tudo. Então ela já mandou uma pergunta, depois eu olho. É muita coisa, eu vou me dispersando. Eu não posso me dispersar, senão eu me perco. Então assim, ó, e a gente tá com muita saudade da Quinta de Luz, né, dos trabalhos que a gente tá, que a gente faz lá, dos pacientes, estamos morrendo de saudade dos pacientes, viu? Então assim, os espíritos superiores nos orientam a agir no bem, sem segundas intenções, a sacrificar o interesse pessoal pelo que é bem, pelo bem do próximo. Não é assim que a gente faz lá? Exercitando ainda mais o mérito das virtudes e a verdadeira e desinteressada caridade. Então, quando a gente começa a aprender, né, este eixo de desinteresse e a gente simplesmente começa a fazer, a gente começa a trabalhar de uma forma muito plena o nosso ego. E deixamos de ser egoístas. E deixamos de ser apegados. Olha que interessante, né? Isso é uma lição que os nossos amigos em espíritos nos trazem, né? Sempre, a cada momento, a cada dia. E tem uma pergunta da Fabiana Rocha, né? Que diz assim, ó. Ai, adoro quando vocês fazem perguntas, porque eu acho que fica mais interativo e a gente vai tendo uma live mais movimentada, né? Então é gostoso isso, tá? Então a Fabiana Rocha pergunta o seguinte: e quando saber quando a gente tá sufocando? Quando a gente se sente sufocado? Olha, Fabiana, hoje eu atendi uma paciente, né? E ela me deu ela falou de um trecho de uma música que eu achei tão interessante. Ela disse assim, ó. E eu anotei aqui na minha fila, no meu papelzinho, né? E ela disse assim, tem uma cantora chamada nem eu tô entendendo minha letra. Fire Ferro, eu acho que é assim o nome que pronuncia, tá? E ela disse assim, ó: ter no meu umbigo o meu próprio inimigo. Uma frase que ela pegou dessa cantora aí, da música. Ter no meu umbigo o meu próprio inimigo. Então, olha só, se eu consigo entender que lá no meu umbigo eu estou sufocada, ou eu estou me sentindo muitas vezes num eixo de querer tanto a necessidade do olhar do outro para mim, eu vou começando a entender que provavelmente eu já estou sufocando o outro. Eu espero que eu tenha respondido. Mas, ó, a melhor maneira da gente entender mais ainda se a gente sufoca o outro, nessa compreensão maior, é a gente começar a se reconhecer. Porque quando a gente começa a entender o que é os nossos apegos, de que origina ele, de que origem ele vem, e isso no processo terapêutico ajuda muito, tá? Numa terapia, numa live, numa palestra, numa leitura de um livro. Eu não estou falando só de terapia, não vamos falar só de terapia, não. Existem vários eixos que a gente pode começar a ter um nível de entendimento e de esclarecimento nesse percurso.
Aí a gente vai compreender que, nossa, eu estou sendo tão invasiva, nossa, eu estou sendo... Porque o nosso processo é um processo íntimo de sempre autoanálise. Quem não se autoanalisa, quem não se olha no espelho, até no espelho a gente faz terapia, né? Quem não se olha no espelho e não entende o que está fazendo, perde o caminho. Desapegar-se, gente, é preservar a alma livre das coisas exteriores. E aí vamos libertando, vamos nos libertando das paixões e do ódio e dos impulsos, né, que o geram. O meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação e o desprendimento de si mesmo. Quando eu começo a não ser tão apegada a coisas, quando eu não começo a ter tanto apego a determinados tipos de manias, inclusive, eu começo a liberar. Então eu não vou odiar. Eu vou começar a entender o porquê eu estou odiando ou eu estou tendo raiva. Eu vou começando a liberar determinadas paixões para que venham muitas. Então, gente, se desapeguem, viu? João Luiz explicou um pouco lá na live dele, falou o que é que o apego ele acarreta na trajetória do ser, né? Quando a gente está muito apegado, a gente se sente pesado. Quando a gente se propõe a desapegar, não significa abandonar o mundo, tá? Mas entender a existência terrena como transitória e permanente. É o que o imortal e verdadeiro, né? Que é o espírito. Então a gente começa a entrar. Ah, Alexandra, mas é tão difícil fazer essa prática. E eu compreendo. Porque a gente não está se reconhecendo, porque a gente não está indo no núcleo da causa que me fez outrora a ficar tão apegado. Desconhecendo ou abnegando desta verdade, muitos comprometem a saúde, a família, os amigos e a própria felicidade em busca das conquistas temporárias. Gente, quando a gente começa a ser muito pegajoso, vocês já observaram, quando a gente começa a ser muito pegajoso, porque a gente quer, as pessoas se afastam da gente. A gente começa a se comprometer na saúde. Começamos a ficar doentes por conta das carências. Esquecer ou deixar para mais tarde esta evolução espiritual, a aquisição, né? Muitas vezes dessas riquezas, eu não estou falando só riqueza material, não. Eu estou falando de riquezas que a gente muitas vezes quer aprimorar. Eu quero muita gente junto de mim, então eu tenho que ser aquela que chego. Não, se você é uma pessoa mais tímida, como é que você vai ser aquela que chega? Porque tem um apego que a gente introjeta, né? Não, eu não saio daqui, é o meu espaço que ninguém entra. Vai se compreender. Porque quando a gente começa a ficar muito apegado, as traças corroem, vão corroer. Então tomem cuidado, até vamos falar das riquezas materiais também. Porque os prazeres e os tesouros materiais é a marca inegável de apego e imperfeição. Eu mais uma vez repito, não estou dizendo para que a gente saia do mundo, não. Mas que a gente possa compreender o que é que este mundo e como a gente está conduzindo nossa vida dentro dele, que muita gente não sabe. É por isso que os estados emocionais, eles estão tão fragilizados. Porque a vida é feita de ciclos, concordam comigo? É preciso saber quando uma etapa chega ao final e permite que ela se encerre. Tem muitas mulheres, eu trabalho com muitas mulheres, né?
E muitas mulheres dizem assim, Alexandra, parece que eu tenho um dedo podre para homem. Ô, gente, que dedo podre que nada. Tu tá com outra coisa podre, não é um dedo. Não são as pessoas que estão se aproximando desta forma porque você está reverberando de uma forma muito apegada. E assim é, com o fim do emprego, com o fim do relacionamento, um filho que parte para longe, às vezes, que não é aceito, um amigo que desencarna. A gente fica apegado. O grande eixo da sabedoria e a felicidade consiste em desapegar das coisas e das pessoas. Eu não estou falando que a gente não sinta falta, que a gente não sinta saudade. Isso é saudável. Situações e sentimentos permite que uma nova etapa se inicie em nossa vida, assegurando aí, de não ficarmos magoados e nem deixarmos mágoas nos outros. Então a gente tem que saber que esses ciclos se encerram. Isso não significa amar menos ou descuidar, tá? Mas ao contrário, enquanto o amor liberta e cuida, o apego aprisiona e sufoca. Então vamos começar a entender o que é isto que sufoca, porque se a gente está começando, nós nos sentimos aprisionados, angustiados, é porque está apegado. Eu não estou deixando que o outro vá. Eu não estou deixando que situações vá. Eu não estou deixando que ciclos se encerrem. Allan Kardec também, tá, afirma no livro que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um é desenvolver a outra. Deve ser um alvo de todos os esforços do homem. Caso queira assegurar a sua felicidade, né, a minha também, tanto neste mundo quanto no mundo, quanto no futuro. Neste mundo, no futuro, enfim, no presente, o passado passou. Passado que passou, a gente tem que olhar para ele e dizer assim, eu aprendi, então eu tenho que seguir agora para o meu presente e para o meu futuro. Tem gente que está apegada ao passado até hoje e sofre e adoece, porque atrás de cada sofrimento existe um apego. Sabiam disso? Cada sofrimento existe um apego. O apego é não aceitação da impermanência das coisas. Não é? O apego, quando a gente está apegado, a gente não aceita, né, a permanência das coisas. Na Terra, gente, aqui nesse plano, neste orbe, né, nada se perpetua. Somente a alma que é imortal, né? A alma é imortal. Mas aqui nesse plano, neste orbe, nada se perpetua. O apego é a memória da dor ou do prazer passado que carrega peso para um futuro. Então prestem atenção o tão ou quão apegados muitas vezes todos nós estamos. Eu me incluo nisso também. Não fujo dessa regra não. Porque de vez em quando eu me vejo apegada a algumas coisas. Imagina, eu ainda sou uma taurina. Fala de signo não.
Mas eu ainda sou uma taurina que se apega às coisas. Só a gente, né? Se apega a gente, rapaz. Então, quando a gente começa a compreender qual é a nossa trajetória e que esta alma ela é imortal e o que está aqui é um eixo transitório, a gente começa a viver de uma forma mais leve. Se eu não estou conseguindo me desapegar e se eu não tenho esta compreensão, é interessante que vá buscar ajuda. Porque você não está se reconhecendo, você não está se entendendo. Sabe um sentimento que é muito, que a gente carrega bastante o apego? É o ciúme. Medo de perder, não é assim, né? O ciúme, medo de perder. Perder o quê? Então prestem atenção, né? Para vocês não... todos nós, vamos incluir aí, para não ficar privados de consciência reflexiva, estreitando, né, a visão da felicidade, descarregando novas possibilidades de uma vida pacífica e alegre. Podemos sim, gente, por mais que coisas ruins estejam acontecendo, né, em nossa volta, né, coisas desagradáveis, né? Pessoas partindo, adoecendo, né? A vida difícil. Eu sei que não é fácil, eu sei disso. Mas se a gente continuar nesse eixo, plenos de medo, de perder, aquela sensação de estar sempre com medo de perder algo, nós não vivemos. Ficamos restritos na nossa condição de evolução. E vou dizer mais, viu? A mente, ela se apega a fatos, acontecimento, né? E pessoas incapazes de perceber a sua essência. Quando a mente ela começa a ficar muito apegada, nós perdemos o que a gente tem como essência. Eu gosto muito de falar do ego, porque eu acho que o ego, a gente bem compreendendo ele, a gente tem uma trajetória, né, muito peculiar, né? Ficamos centrados, né, quando a gente entende o ego. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Mas aquele que deixa que o ego ele seja livre, descobre que sempre esteve pleno desse sagrado. E muita gente que fala do ego como se fosse uma coisa ruim, mas não é. É a forma que utilizamos, é como fazemos que é ruim. Tomem cuidado, porque como somos seres e espírito, ficar apegado, quando a gente chega do outro lado, olha que trabalho que é, gente. Tem e muitos livros e até filmes aí relatam, né? Quando as pessoas chegam lá, ficamos tão apegados às coisas do hábito, né? O hábito, né? Tô dizendo que hábito é ruim, não. É como eu tô dizendo, nenhum sentimento ele é ruim ou nenhuma ação ela é ruim. É apenas como você conduz ela que se torna ruim, né? Mas tem muitos filmes e muitos livros que relatam que quando você parte para lá, eles começam a te dar água para você começar a acostumar a não ter o alimento. Então tome cuidado, porque esses alimentos que a gente vai buscando, e eu não estou falando só alimento físico, não, eu estou falando de alimento espiritual, de alimento emocional,
Que tipo de alimento você está se alimentando? Que perguntinha, né? Olha que pergunta interessante. De Sales Barros Lucena. Como fazer para deixar o ego livre? Como é que eu faço essa condução, Alexandra, para deixar este ego, né, bem centrado? Vou repetir as palavras de Jesus. Conhece-te a ti mesmo. Começa a enveredar para um processo de uma autoanálise. O que é que você está fazendo que está criando as suas prisões? Onde é que você está buscando esse sagrado dentro de você? Você está agarrado a este ego? Porque o ego, muitas vezes as pessoas só referem a ele a vaidade, né? Bom, vamos lá. Tá agarrado à vaidade? Eu tenho que ser o centro das atenções. É a vaidade. Mas quando eu tenho e pego o ego e coloco ele, a atenção, ela se volta para dentro de mim. O problema de todos nós é que a gente começa a ficar limitado. Eu enxergo apenas de fora. Eu quero conquistar as coisas de fora, mas eu não fico querendo conquistar as coisas de dentro. Então é onde a gente começa a não deixar que o ego ele não fique livre. A gente fica agarrado, apegado, como se fosse a única coisa que a gente tem na vida. Quanto de nós, e aí a gente vê tem muitos profissionais, né, terapeutas aí, acredito, na sala, eu vejo isso em consultório. Quanto de nós vemos pessoas que chegam extremamente apegadas ao passado, extremamente apegadas às coisas materiais, extremamente apegadas às situações, não deixando ciclos fechar. Quando a gente não permite isso, Sales, a gente não libera este ego. A gente não deixa ele livre para ele ser quem ele é. O desapego, ele é saudável. É uma vivência que leva ao crescimento íntimo. É uma expansão da consciência. Enquanto a experiência defensiva conduz a um bloqueio das sensações, fazendo com que as pessoas vivam numa aparente fuga social, né? É preciso perceber a diferença entre amor real e a relação simbiótica, ou mesmo apego familiar, por que não dizer isso, né? Essa simbiose, que é esse fenômeno que se dá quando dois indivíduos utilizam dois estados de ego e o outro apenas um. E essa simbiose inibe a capacidade de desenvolvimento de ambos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fica nessa simbiose de relacionamento, seja ele de que ordem for, fica dois estados de ego e o outro apenas um. São duas pessoas, apenas um. E esse eixo simbiótico inibe. Então você fica o quê? Sufocado e preso. Não é verdade? Não se livre do ego, viu? RG Nyon. RG Nyon. Não se livre do ego. Por favor. O ego o ego ele faz parte da tua personalidade. Ele faz parte da tua essência.
Se você o abandona, você vai ficar sem essência. Pelo amor de Deus, não abandone o ego. Agora, centre ele, entenda. Conduza num processo de entendimento, de compreensão, de consciência. Ai, tá chegando um monte de pergunta. Qual a sua, Eduardo de Matos, qual a sua sugestão de como lidar com o ego? Conhecimento, entendimento, compreensão de você. O que é que faz, às vezes, o ser humano entrar num estado egóico quando ele não se conhece? Porque ele começa a depositar no outro as suas expectativas, que a gente chama, às vezes, até de idealizações. Idealizamos, né? Então vamos parar de idealizar fora e vamos construir essa idealização interna. Porque a realização espiritual não está em nos apegarmos egoisticamente. Eu não estou dizendo para que a gente se livre do apego, do ego. Não estou dizendo. Sejamos apegados, mas não sejamos egoístas aos entes queridos, né? E sim vamos nos interagirmos fraternalmente uns com os outros. O ato da renúncia é mais louvável do que o ato do apego. Olha, quando eu deixo que um filho vá viajar, viver a sua vida, quando eu deixo que um relacionamento que já está tão deteriorado, machucado, que não tem mais condições, mas eu fico ali forçando, eu deixo ir, eu começo a liberar. Então este ego, ele começa a ficar centrado, equilibrado. E a gente vive o tempo todo se apegando às coisas, às pessoas, aos lugares, como essas coisas, essas pessoas, esses lugares estivessem sempre à nossa disposição. Porque quando a gente utiliza o ego egoísta, a gente está querendo que todos estejam à nossa disposição. E muitas vezes esse medo que vamos sentindo, né, frequentemente, é o medo das coisas, né? É o medo das nossas perdas. E na realidade, o que é que a gente está perdendo? Se um trabalho está ruim, o que é que a gente está perdendo? Ah, Alexandra, mas eu tenho que estar nesse trabalho porque é a única fonte que eu tenho de sobrevivência. Ah, ok. Mas procura entender como é que você pode mudar dentro desse trabalho? Ah, Alexandra, mas olha, eu tô com meu marido, como é que eu vou deixar? Meu Deus, ele que sustenta a casa. É nananana. Olha, vem cá, tu tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, inteligência. Ah, Alexandra, meu filho, que eu dou de tudo, que eu faço de tudo, e meu filho, ele é ingrato, ele é isso e aquilo. Para de dar. Para de apegar-se a coisas. Às vezes a gente manipula algumas situações, porque a gente tem medo de perder. A gente tem medo de perder o amor, a gente tem medo de perder as pessoas, a gente tem medo de perder as coisas, a gente tem medo de perder. Eu espero que eu esteja respondendo as perguntas, né, sejam satisfatórias, tá? Qualquer coisa, né? Eita, faltam 15 minutos, é? Ai, meu Deus, que delícia. Olha só, quero acabar não. A pergunta de Eduardo, com o ego, eu já respondi. A Fabiana, Fabiano, o excesso de zelo é uma forma de apego? Sim. Tudo em excesso não é bom. Imagina o zelo. Ah, vou cuidar. Ó, a gente cuida tanto, aí que daqui a pouco o outro nem tá aí no cuidado da gente. Aí, ai, meu Deus, o outro, ele nem... Eu faço tanto por ele e ele não faz, e ele não reconhece. Você exagerou, querido.
Às vezes a gente tem tanto zelo, viu, Fabiano, que a gente não dá nem espaço para o outro fazer alguma coisa. Porque o medo de perder. A gente tem medo da perda da mocidade, a gente tem medo da perda do dinheiro, a gente tem medo da perda da saúde, a gente tem medo da perda do prestígio, a gente tem medo da perda do amor, perda do emprego, a perda da amizade. E renunciar é, sobretudo, um ato de coragem. E poucos conseguem praticá-lo, viu? É fácil apegar-se. Difícil é desapegar-se. É muito fácil apegar, mas difícil é desapegar. Vamos lá, mais uma pergunta antes que termine aqui, né? Luiz Carlos Mendes. Quais as características do superego? Eita, aí eu vou ter que dar uma aula, não vou ter tempo. Segura esta pergunta, Luiz Carlos, está aqui anotado, né, no WhatsApp que Júlia me mandou, que eu posso vir falar um pouquinho sobre isso, porque é uma outra aula. E não é, eu já tô com 15 minutos, né, então não vai dar, tá? Aí eu vou pular a tua pergunta, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Sales Barros Lucena. No caso, o ego saudável envolve consciência, isto, e o ato, avaliação das escolhas e comportamentos. Exatamente. Isso não é uma pergunta, isso já é uma afirmação. Enunciar, né, é deixar com que esta consciência, ela cada vez mais, ela vai dando espaço a outros processos. Eu me lembro, né, pensando, né, porque hoje para falar com vocês, eu pensando hoje um pouquinho, me veio uma lembrança daquele encontro de Jesus com um moço rico, que desejava ir para o céu, né? E o mestre, e ele pergunta assim: mestre, o que é necessário para alcançar a vida eterna? E o rapaz possui muitas propriedades, muito dinheiro, era religioso, pois cumpria todos os mandamentos da lei de Moisés, não mentia, não roubava, não caluniava. Menino, era um santo esse rapaz. Não pronunciava o nome de Deus em vão, né? No conceito dos homens, era um bom moço, né? Ele era um bom moço. Então, assim, Jesus veio e com aquela recomendação que valeu por muitos, né? Um difícil teste, ele disse assim: dá tudo que tu tens aos pobres e terás o paraíso. Aí o moço baixou a cabeça e saiu, envergonhado, sem dizer uma palavra. E o preço do paraíso era muito alto. Renunciar aos bens, os interesses mundanos, jamais, né? Foi difícil formar um patrimônio. Porém, mais difícil ainda foi renunciar, ou melhor, desapegar-se, né? Então não vamos interpretar o episódio ao pé da letra que Jesus quis ensinar ao moço e a todos nós. Porque a renúncia que Jesus queria era a renúncia ao apego, porque o apego é o que nos escraviza e que nos preocupa, é o que nos angustia, é que nos torna infelizes, deprimidos, egoístas. Ai, meu Deus, tem mais pergunta, né, Júlia? Como faço para desapegar de uma pessoa que começou e nunca acabou? Fechamento de ciclos. Olha, Eduardo, fecha o ciclo. Fecha o ciclo, acabou. Fecha o ciclo. É difícil, gente, renunciar. Até mesmo um simples, vamos falar, até um simples cigarro às vezes. É muito simples. Né? É simples renunciar a um cigarro, mas é difícil renunciar. Rico é aquele e o pobre é aquele de necessidade. Escreveu um grande pensador. E parafraseando, né, diríamos, o rico é aquele que é pobre de apegos. Então vamos renunciar, gente, né,
essa forma que a gente tem. Nossa, eu queria falar muito mais, eu não sei se vai dar tempo, não sei nem que horas são. Bem, eu ainda tenho aí um minutinho, né, Júlia? Acho que uns 10 minutos. Uns 10 minutinhos. Então, como é que a gente faz para fechar? Essa pessoa começa e nunca acabou? Não acabou. Você que não está aceitando que acabou. 10 minutos. Obrigada, Júlia, linda. Né? Você que não está aceitando que acabou. Ou a pessoa não está aceitando que acabou. E aí fica esta simbiose dramática, não é? Diante de tudo isso, vem até uma pergunta. Vem uma pergunta para mim mesma, né? Afinal, como devemos viver no mundo? E vem uma... eu trago uma mensagem do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tem uma receitinha, né? Ele diz assim, ó. Vou ler aqui, tá? Viver como possuindo tudo. Ó. Viver como possuindo tudo, nada tendo, com todos e sem ninguém. Baralhei a cabeça. Essa é uma receita de Paulo de Tarso. Viver como possuindo tudo, nada tendo, com todos e sem ninguém. E aí? Não é uma receitinha boa? Utiliza ela para a tua vida. Utiliza ela para as vossas vidas. Eu comecei a utilizar na minha, tá? É difícil, porque a gente é apegado, é difícil a gente renunciar, mas não é impossível quando a gente se conhece. Desapegar é deixar de ser egoísta, é estar cada vez mais próximo de si mesmo, ou o conhecimento de si mesmo e de Deus, porque a gente fala do sagrado, né? E muito mais próximo à felicidade, essa felicidade que todo mundo procura e que ninguém acha em canto nenhum. Porque essa felicidade, ela não está do lado de fora, não. Ela está dentro da gente. Então vamos seguir essa receitinha de Paulo de Tarso. Viver como possuindo tudo, nada tendo, com todos e sem ninguém. Faça isso como um mantra diário para a sua vida. Porque aí você vai começar a desapegar. Mas o desapego sem o conhecimento não nos torna pessoas saudáveis. Se eu não me conheço, se eu não trabalho este ego aqui, eu não chego a canto algum. Ficamos limitados. Isso mesmo, Patrícia. O caminho de reforma íntima. Se a gente não faz essa reforma íntima, se a gente não se reconhece, se a gente não entra nesse eixo de predominar este conhecimento, vamos ficando limitados. Então, gente, ó, eu acho que eu tô com um pouquinho tempo, né? Maravilha, muito obrigada pelas perguntas. Eu acho que as perguntas dão um dinamismo gostoso, não é? Eu sei que quando eu venho falar do evangelho, eu filosofo demais, né? Essa parte de filosofia que eu gosto tanto, que eu acho que quando a gente filosofa, e isso é o espiritismo, né? Ciência, filosofia e religião. Então a religião, ela agrega. E se a gente não agrega tudo que a gente está aprendendo, vamos ficando apegados, limitados. Vamos ficando de uma forma egoísta. Vamos fechar os ciclos, Eduardo. Fecha o ciclo. E se o outro não fechou, manda ele procurar uma terapia. Ou então indica aí um bom livro ou manda ele assistir a live.
Porque quando a gente começa a reconhecer, a gente começa a liberar. E o amor não é isso, né? Olha, gente, eu aprendi o seguinte: quando a gente libera o amor, o passarinho sempre vem comer nas nossas mãos. Quando a gente libera, e este amor, não estou falando só amor romântico, não. Eu estou falando do amor. Parem de dramas pessoais, porque somos nós que ocasionamos esses dramas pessoais. Não é quem tá lá fora, não, é quem tá aqui dentro, ó. É esse espírito aqui, ó, encarnado nesta terra. É um grande prazer estar sempre com vocês aqui, graças a Deus. Eu agradeço sempre a Deus porque me dá a oportunidade de aprender com todos vocês. Eu aprendo a cada live que venho aqui, aprendo com cada pergunta que fazem, né? Eu prometo, viu, a pessoa que fez a pergunta, eu não respondi, perguntando sobre os superegos. Vamos falar dos superegos, que eu acho tão interessante também, né? Falar sobre o ego, para mim, eu gosto muito, né? Júlia tá digitando. Certo, agora eu tô olhando pro povo, Júlia, eu fico meio em transe em outro lugar para poder falar, porque se eu fico lendo, eu me perco, né? Então, assim, a gente teve outras perguntas, mas com toda certeza eu vou trazer, né, para vocês, eu me comprometo a isso, tá? Claro que na próxima live eu vou trazer o evangelho, tá? Mas eu me comprometo a trazer algo sobre o superego que eu acho bastante interessante pra gente dar continuidade a falar sobre esses egos, né? Tá bom? Você que é especial, minha Maria de Jesus. Um livro. Que livro que eu posso? Olha, liberar o amor. Que livro eu posso, né, Monique Vilela? Deixa lá. Tem um livro chamado... eu não me lembro o autor, tá? Mas eu posso também eu posso trazer isso para vocês. Eu nem pensei em livros para poder trazer. Eu sou ruim de memória para decorar livro, viu? Mas vocês podem estar... Ai, agora eu não vou lembrar, Monique. Eu vou ficar devendo também pra você, tá? Mas eu prometo que eu trago. Eu prometo que faço uma outra live sobre ego, sobre superego, e prometo que trago uma bibliografia. Vai na livraria da Quinta de Luz online, tá? No nosso site, que eu deixo lá com as meninas, tá? Eu faço algumas indicações de livros e mando pra vocês. Né? Tem uma pessoa aí que indicou um livro, que eu tô mais 5 níveis do apego. Isso, 5 níveis do apego, também é muito bom, é um livro muito bom, né? Eu tava nem lembrada dele, certo? Então procurem, veja, se instruam, procurem, conversem, né? Troquem ideias, né? Porque isso vai fazendo com que todo o processo a nível de entendimento e de conhecimento nos conduza a uma grande e maravilhosa orientação, tá? Então eu deixo lá alguns livros. Ju Martins, obrigada pela indicação, é muito bom esse livro, né? E eu deixo alguns livros lá na biblioteca, no site da nossa Quinta de Luz. Acompanhe o nosso evangelho no domingo, tá? Que estamos lá com os nossos amigos evangelistas. E vou deixar aqui um beijo imenso para todos vocês, né? Por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Agradeço imensamente aos nossos amigos espirituais e a todos vocês por me permitirem a conduzir mais uma live da nossa amada Quinta de Luz. Um beijo grande, uma boa noite, fiquem em paz. E se cuidem, hein? Cuidado no apego. Lembra da receitinha lá do Paulo de Tarso, tá? Tchau, tchau.